Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Privilégio estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o desafio do islamismo, né, que Deus possa falar aos nossos corações, né? Minha oração é que Deus compartilhe com o nosso coração aquilo que está no coração dele, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu gosto muito de lembrar de Jesus falando que o Pai trabalha até hoje. Por isso que ele fazia o que fazia, né? Ele fazia o que via o Pai fazendo. E nós, como exemplo de Jesus, nós trabalhamos, né? Participando daquilo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando no nosso meio, no mundo, até hoje. Jesus está com a gente e a gente segue trabalhando junto. Como o pastor disse, me chamo Jonathan, eu sou membro da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sou missionário da Terceira Igreja junto com a minha esposa, sou recém-casado, casei em março desse ano, graças a Deus, e minha esposa ela é bióloga, professora, eu sou de formação enfermeiro, teólogo, e nós caminhamos hoje em missões a partir de Belo Horizonte, e também num processo para futuramente a gente trabalhar entre os curdos no Oriente Médio. Os curdos, eles são um povo específico ali, eles estão ali entre o povo árabe, o povo persa, os turcos, eles são o que a gente fala do maior povo apátrida do mundo, né? Apesar de eles serem um povo com mais de 30 milhões de habitantes, eles não têm um país próprio, eles estão numa área que é dividida entre a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria. E temos uma direção bem específica de Deus para trabalhar entre eles, e esse é o nosso projeto de longo prazo, né? Futuramente aí. Enquanto isso, eu sirvo como voluntário na M3, Missão Mundo Muçulmano, e eu gostaria de falar um pouco sobre a M3, sobre o trabalho que a gente desenvolve, tanto no Brasil quanto nos países de língua portuguesa, para depois a gente começar a falar especificamente sobre alguns pontos que eu separei sobre o islamismo, para os irmãos compreenderem um pouco melhor o que é o islamismo e quais os desafios que o islamismo apresentam para nós nos dias de hoje. Amém? Então, Lucas vai me ajudar aí passando os slides. Queria apresentar a M3 para os irmãos. Nós somos uma missão que temos aqui no Brasil 14 anos, mas somos uma missão internacional de nome iSquare Ministries. A iSquare já existe por volta aí de 30 anos e a gente tem o objetivo de treinar os cristãos para o evangelismo a muçulmanos. Nós não somos uma missão de envio, que envia missionários. Nós somos uma missão de mobilização e de treinamento. E a gente tem um entendimento que não só os missionários que vão para o campo transcultural têm a responsabilidade de evangelizar os muçulmanos, como também essa é uma tarefa nossa, da igreja global, né, de todos os cristãos que estão aí nas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, nós, de alguma forma, podemos participar da missão de Deus entre os muçulmanos. Então, a M3 ela trabalha para isso, para trazer informação, para trazer treinamento para a igreja no geral, para todos os cristãos. E lógico que a gente também treina missionários para irem para o campo, para os países onde os muçulmanos são maioria, né? Mas a gente tem a expectativa também que por exemplo, nós aqui de Belo Horizonte, a gente possa ser testemunha de Jesus entre os muçulmanos que estão em Belo Horizonte e apoiando os irmãos que estão indo para outros lugares para pregar aos muçulmanos. Pode passar, Lucas, por favor? Então, nós temos aí um programa de ensino, é um programa de alta qualidade, foi elaborado aí nos últimos anos por teólogos mundialmente reconhecidos, e a gente tem hoje na língua inglesa um conteúdo de mais de 35 matérias que formam a nossa área de treinamento, que é chamada de UM3, Universidade Missão Mundo Muçulmano. Essas matérias elas são gravadas por esses professores que estão espalhados pelo mundo, originalmente em inglês. Então, a gente pega esse conteúdo, esse material, e a gente desenvolve o treinamento para a língua portuguesa. Então, como nós
trabalhando na língua portuguesa, existem vários outros escritórios espalhados aí pelo mundo, trabalhando esse conteúdo na sua língua local. A expectativa da iSquare é que esse treinamento seja traduzido para pelo menos as 80 principais línguas do mundo, para que a igreja global tenha acesso a treinamento para trabalhar com os muçulmanos. É isso que a gente tem feito aí nesse sentido. Especificamente de treinamento, hoje nós trabalhamos com 4 matérias. Eu vou passar para os irmãos alguns pontos da nossa primeira matéria hoje, para os irmãos conhecerem um pouquinho, que se chama Temas e Desafios Islâmicos da Atualidade. Nós temos também uma segunda matéria, que ela é mais teológica, que é a matéria Divergências Teológicas Islâmico-Cristãs. Então, a gente trabalha aí os principais pontos de diferença entre a fé islâmica e a fé cristã. Né? Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do homem, doutrina das Escrituras. E aí nós temos a nossa terceira matéria, que se chama Apologética Cristã ao Islamismo. Essa é uma matéria mais densa, e aí a gente aprende mais a fundo a vida do profeta Maomé, o Corão, que é o Alcorão, né, o livro sagrado dos muçulmanos, como esse livro foi formado, a gente analisa os pergaminhos que existem. Então é uma matéria aí bem forte de apologética. E a nossa quarta matéria é a matéria Evangelismo Radical. E aí a gente tem algumas temáticas que envolvem as polêmicas que existem no islamismo em relação à fé cristã. Então esse é o currículo que a gente tem hoje em português e nós estamos trabalhando, inclusive é motivo de oração, né? Os irmãos podem lembrar disso em oração. O microfone estava desligado, nem percebi. Nós estamos trabalhando na produção de uma nova matéria, vai ser a nossa quinta matéria. A gente ainda não tem um título final para ela, mas ela vai ser sobre mulheres no Islã. Então, a temática da mulher no Islã. Uma temática muito delicada, muito polêmica também, mas muito, muito importante para a igreja se envolver com a realidade da mulher no mundo islâmico. Né? Então, nós estamos trabalhando aí nessa quinta matéria. No próximo slide, a gente tem aí, a gente faz parcerias com as igrejas e a gente busca contribuir para a formação de uma geração de cristãos preparados para responderem sobre sua esperança em Cristo, sendo luz entre aqueles que caminham mais profundamente nas trevas. Pedro nos ensina isso. Pedro fala para nós, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 5, ele fala para nós: estejam preparados para dar razão a todo aquele que perguntarem a vocês sobre a esperança da vossa fé. Então ele nos chama a gente se preparar para dar razão, olha só que interessante, né? A fé e razão, para dar razão da nossa fé. E a palavra que ele usa no grego ali, no original, para razão, é nesse sentido mesmo de dar explicação, justificativa, de trazer aí às vezes nesse sentido até da apologética, né? Sobre o que nós cremos, né? E os muçulmanos nos fazem essa pergunta, tanto no processo de evangelismo quanto no processo de discipulado aos ex-muçulmanos, né? Então a gente precisa, como igreja, estar preparados para dar razão, para ajudar os nossos irmãos ex-muçulmanos ou para evangelizá-los, né? Para tirar as dúvidas daqueles que estão caminhando aí para a fé em Cristo. Pode passar. Alguns pontos ainda falando sobre a M3. Por que a igreja precisa ser treinada para evangelizar os muçulmanos? Algumas pessoas fazem essa pergunta. Para que, no final das contas, a gente precisa de treinamento específico? Será que o treinamento que a gente já tem da Bíblia, na nossa classe de escola bíblica, será que já não é suficiente? Ou será que só uma fé genuína? Não, eu sou cristão, eu tenho uma fé genuína. Será que isso não basta? Eu preciso de treinamento, né? E aí eu queria falar um pouco nesse sentido, né? A gente entende ali, no slide, cada cristão precisa ter uma compreensão básica de como responder aos desafios islâmicos à fé cristã. Os irmãos vão ver nesse nosso tempo juntos aqui, que diferente das outras religiões no mundo, o islamismo ele apresenta para nós uns desafios diretos à fé cristã.
É o que a gente chama de polêmica, né? A polêmica, ela é quando uma cosmovisão é confrontada. Cosmovisão é a forma como a gente interpreta o mundo. E nós temos uma cosmovisão cristã. A cosmovisão islâmica, a forma como o muçulmano percebe o mundo, entende o mundo, ela confronta a fé cristã diretamente. Só pelo fato do islamismo existir, ele já confronta o cristianismo. Diferente de outras religiões. Se a gente pensar nos hindus, os hindus têm o seu sistema de fé, eles têm a crença nos seus milhares de deuses, mas de alguma forma a fé hindu não confronta a fé cristã. Diferente da fé islâmica, que confronta a fé cristã diretamente, né? Pode passar, por favor? Então, olha só, o mundo muçulmano é o maior desafio enfrentado pela igreja na atualidade. A gente diz, de acordo com as estatísticas, que o Islã é o maior desafio da história da igreja. E aí, quando a gente vai analisar a situação da igreja cristã no mundo hoje, a gente percebe que os cristãos, muitos, a maioria, não estão preparados para evangelizar os muçulmanos, né? A maioria dos cristãos não conhece os elementos da fé, da religião islâmica, e isso nos impede, né, de compartilhar a fé cristã com eles, que são aí o maior grupo não alcançado pelo evangelho, né? Pode passar, por favor, Lucas? Esse slide, eu queria aproveitar ele para comentar a situação que a gente está vivendo hoje, né? Olha só, e muitos cristãos sentem indignação e repulsa diante das atitudes radicais de alguns seguidores do Islã. A gente tem visto isso na mídia nos últimos 10 anos, através da guerra da Síria, através do surgimento do Estado Islâmico, lá por volta de 2014. A gente tem ouvido essas semanas especificamente falar muito do Talibã no Afeganistão. E realmente o que a gente vê esses grupos radicais fazendo, isso traz indignação para nós, né? Ataques terroristas constantemente divulgados na mídia. Porém, a maioria de nós desconhece ali, o fato de que, se por um lado a vasta maioria dos muçulmanos são nominais, gente pacífica e que não possui um real conhecimento do Islã, por outro lado, essas atrocidades cometidas por esses grupos terroristas, elas têm origem no Corão e na vida do profeta. Então essa é uma das polêmicas que a gente lida, porque a gente corre o risco de ser acusado, inclusive, de islamofobia, de discurso de ódio em relação aos muçulmanos, mas a gente precisa diferenciar os muçulmanos do Islã, do islamismo. O islamismo é a religião, e essa religião tem uma origem. E essa origem, de acordo com o Corão, o livro sagrado deles, de acordo com a vida do profeta Maomé, é uma origem violenta. A gente tem os versos que a gente vai chamar dos versos de espada no Corão, né? Onde o profeta claramente fala para os muçulmanos matarem os infiéis, cortem a cabeça dos infiéis, onde quer que vocês os encontrem, né? Porém, isso é a religião. E a gente consegue, na origem da religião, ver esse elemento da violência, o que inspira esses grupos terroristas. Por um outro lado, nós temos os muçulmanos, que na sua grande maioria são muçulmanos, o que a gente chama de nominais. São pessoas que vivem a sua religião, principalmente por causa da influência da cultura, do lugar onde eles nasceram. A gente já tem aí mais de 1.300 anos do surgimento do Islã. Então, a maioria dos países muçulmanos já são países muçulmanos há séculos. Então, as pessoas que nascem nesses países são muçulmanos, por cultura. Mas eles não têm um conhecimento profundo do Corão, eles praticam as suas orações, aquilo que precisa ser praticado da religião, mas eles não têm um conhecimento profundo sobre a sua fé. E por causa disso, muitas vezes eles têm uma visão um pouco distorcida da sua própria fé. Se você conversa com os muçulmanos, com a maioria deles aqui no Brasil, por exemplo, eles vão falar que eles são pessoas de paz, que o islamismo é uma religião de paz, que eles defendem a paz, que o Alcorão fala que todo mundo pode ter a religião que quiser, que não há compulsão de religião. E realmente, se você abre o Corão, você encontra versos que falam sobre isso.
mas tem um contexto específico, né? Então é bom a gente fazer essa diferenciação. Não é porque o Islã é uma religião violenta desde a sua origem e até os dias de hoje a gente consegue justificar a violência desses grupos terroristas pelo Corão, mas não é por causa disso que todos os muçulmanos são violentos, que todos os muçulmanos são terroristas, por exemplo. A gente diz que, se a gente for falar dos radicais terroristas, considerados terroristas hoje, eles são a minoria dentro do Islã. Só que, como o Islã é uma religião muito grande, com muitos seguidores, toda minoria dentro da religião, ela é muito significativa. Então, a gente fala de uma minoria radical, mas uma minoria radical que hoje são quase 400 milhões de pessoas, quase 2 vezes a população do Brasil toda, de muçulmanos espalhados pelo mundo que têm uma visão radical da religião. Então, é uma minoria dentro da religião? É, mas uma minoria significativa. Né? Imagina 400 milhões de pessoas que têm uma visão radical sobre a religião. E isso traz um impacto para o mundo em relação à violência, terrorismo? Sim. Né? E não só em países como o Afeganistão, como a gente tem visto na mídia. Né? Nós vimos aí nas últimas décadas atentados, por exemplo, na Inglaterra, os atentados na França, né? A morte de jornalistas que publicaram charges sobre o profeta Maomé e que foram assassinados por causa disso. Então, reforçando, a gente precisa ter essa visão, entender a origem do radicalismo islâmico, mas compreender também que a grande maioria dos muçulmanos são homens e mulheres de bem. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer muçulmanos num país do Oriente Médio, onde eu fui conhecer trabalho com refugiados. Visitei várias famílias de muçulmanos e conversei com eles, com um tradutor na época do lado. Pessoas maravilhosas, pessoas que nos receberam assim muito bem, hospitaleiros, carinhosos, né? Então eu vi de tudo, vamos falar assim. Né? Eu entrei em casas onde os muçulmanos tranquilos e entrei em casas de muçulmanos mais rígidos, que eu não podia nem olhar para a esposa e para a filha dele que estava na sala. Elas estavam de burca e ainda assim a orientação era não olha. Então, assim, aí aquele clima de tensão por causa da tradição forte, né? A mulher, ela não pode interagir com o homem de jeito nenhum. Não pode ser vista por um homem de jeito nenhum, né? Mas o ponto que eu queria trazer era esse, né? Muitas dessas famílias eram pessoas que estavam fugindo da guerra. Muitos desses que eu conheci eram refugiados sírios que estavam fugindo da guerra do seu país e que não concordavam com a violência dos seus irmãos muçulmanos, terroristas e tudo mais. Né? Eram pessoas que queriam paz para o mundo. Né? Então é importante a gente diferenciar os muçulmanos dentre aí esses princípios dos radicais. Né? Pode passar, por favor? Bom, muçulmanos, alvos do amor de Deus. Né? Certa vez eu estava conversando com um líder de uma igreja evangélica e ele fez a brincadeira, né? Os muçulmanos, né? Deixa que eles se explodam para lá. Ele fez essa brincadeira, mas isso tocou fundo no meu coração, porque eu sabia o que estava por trás dessa brincadeira. Né? E muitos cristãos, às vezes, têm essa visão. Não vamos mexer com esse povo, não. Deixa esse povo para lá. Né? Eles escolheram viver sem Deus. Eu já ouvi isso também. Eles escolheram viver sem Deus. Só que não é essa a realidade. Os povos muçulmanos, né? Hoje nós temos muitos povos que são muçulmanos, eles são alvo do amor de Deus. Né? Existem povos inteiros onde não há um testemunho sequer de Jesus dentre eles. Não há uma igreja cristã sequer entre eles. Né? E o apóstolo Paulo vai trazer o questionamento para nós lá em Romanos, no capítulo 10. Como eles vão crer se eles não ouviram? E como que eles vão ouvir se ninguém vai pregar para eles? E como que a mensagem vai ser pregada? Como vão pregar se essas pessoas não forem enviadas para testemunhar de Jesus entre eles? Então, sim, os muçulmanos são alvo do amor de Deus. Deus tem feito grandes coisas no meio do mundo muçulmano.
E nós precisamos participar disso. Nós precisamos compartilhar do coração de Deus, né? E pelo menos orar pela conversão de muçulmanos, né? Se a gente não pode fazer mais, a gente pode fazer o principal, que é a oração, para fortalecer os nossos irmãos que estão testemunhando entre os muçulmanos, para pedir para Deus se revelar para eles. Eu tive a oportunidade de conhecer um ex-muçulmano na Alemanha. Ele é de um país também do Oriente Médio, e a gente conheceu ele. Ele estava morando na época numa cidade lá alemã, e ele precisava ficar mudando de cidade a cada 3 meses, ou de cidade ou de país, porque ele era um líder de um grupo radical também, desse país islâmico, e ele teve sonhos com Jesus. Quando a gente conheceu ele na Alemanha, ele contou o testemunho dele para nós, ele falou, olha, eu era um muçulmano radical. E ele mostrou fotos impressas dele, né, com seu uniforme de jihadista, de radical islâmico, com arma na mão. Ele era o líder religioso desse grupo terrorista, num dos países ali do Oriente Médio. E ele mostrou várias fotos para nós, e ele falou que certa vez ele teve um sonho com um homem, e esse homem falava para ele umas palavras, e ele reconheceu que essas palavras eram do livro dos cristãos, da Bíblia, e ele ficou muito impactado com esse sonho, e ele secretamente começou a tentar descobrir o que significava aquelas palavras que esse homem falou para ele no sonho. E ele secretamente conseguiu encontrar no país dele um cristão, e é muito difícil para o muçulmano, quando ele tem interesse no evangelho, ele encontrar um cristão que tenha coragem de pregar o evangelho para ele, porque os cristãos muitas vezes têm medo que isso seja uma armadilha, que seja, na verdade, uma polícia secreta, porque se você prega o evangelho, você pode ser considerado como um criminoso, né? Então os cristãos ficam com muito medo, mas ele conseguiu contato com o cristão, e a partir daí ele passou a conhecer a fé cristã, e depois ele entendeu que quem tinha aparecido para ele testemunha assim, né? Quem apareceu para mim no sonho era Jesus. E Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a partir daí isso mudou minha vida, e ele se converteu e precisou fugir, porque ele era o líder desse grupo terrorista, o líder religioso desse grupo. A gente passou um dia inteiro ouvindo o testemunho dele, foi muito impactante. E assim como ele, eu encontrei também outros ex-muçulmanos no Oriente Médio, que moravam ainda no Oriente Médio, que também tinham tido experiências com Jesus. E tinham se convertido ao evangelho por causa dessas experiências, e tiveram a oportunidade de ter missionários para explicar a Bíblia, para discipular essas pessoas. Eu encontrei famílias inteiras que tinham se convertido a Jesus por causa dessas experiências, e depois por causa do trabalho dos missionários lá, discipulando eles, né? Coisas maravilhosas. Então, é só um pequeno exemplo, né, de muita coisa que a gente ouve do que Jesus está fazendo entre os muçulmanos. Então, sim, os muçulmanos são alvos do amor de Deus, né? Olha só, embora sentimentos como medo e revolta tendem a suscitar nos nossos corações quando a gente vê as notícias sobre os muçulmanos, é importante manter a mente fixa no fato de que os muçulmanos também são alvo do amor de Cristo. O sangue de Jesus também foi derramado em favor deles, né? A gente não pode esquecer disso. Essa é a nossa principal motivação, né? Deus é digno de receber glória e adoração também dos povos muçulmanos. Por isso a gente prega o evangelho entre eles. Pode passar, por favor? Diante de tal situação, qual o papel da igreja? A gente faz essa pergunta, né? Não deveria ela também seguir o livro sagrado, a Bíblia, e obedecê-lo? Como poderia alcançar o mundo muçulmano sem ao menos conhecê-lo, né? A gente precisa conhecer os muçulmanos para a gente levar o evangelho de Jesus para eles, né? Pode passar, por favor, Lucas. Os muçulmanos no mundo, né? Existem hoje cerca de 1,9 bilhão de muçulmanos no mundo, né? Eles são o maior bloco de povos não alcançados do mundo, a maior religião não cristã do mundo e a religião que mais cresce no mundo.
O islamismo ele cresce de forma acelerada e mais rápido do que a religião cristã cresce no mundo hoje, inclusive. A gente vai ver depois alguns pontos aí sobre o crescimento do Islã. Mas o Islã é um desafio numérico muito grande, né? Se nós juntarmos hoje todos os cristãos, todos os grupos cristãos que nós temos no mundo, né? Nós, os protestantes, evangélicos, os católicos, os ortodoxos, os coptas, os anglicanos, se a gente junta todo mundo, a gente tem aí cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adeptos, né? 2,3 bilhões. Os muçulmanos eles já são 1,9. Quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo hoje. É um número muito significativo. Pode passar, por favor. Nos últimos 30 anos, o número de seguidores do Islã cresceu desenfreadamente. Na década de 90, por exemplo, eles somavam 800 milhões. Né? Uma das principais razões desse crescimento é a indiferença dos cristãos em relação à grande comissão de Cristo entre os muçulmanos. Pouco testemunho de cristão entre comunidades muçulmanas. Né? Pouco testemunho de Jesus entre os muçulmanos. E eles continuam crescendo. Né? No início do século passado, os muçulmanos eram aí por volta de 230 milhões. A população do Brasil hoje é 212 milhões. Então, era um pouco mais do que a população do Brasil de muçulmanos no mundo. Em 100 anos, eles multiplicaram por pelo menos aí 8 vezes. Eles cresceram cerca de 8 vezes o número da religião. O nosso material, por exemplo, que foi produzido há alguns anos atrás, a gente trabalhava com um número de 1,5, 1,6 bilhão de muçulmanos, né? Hoje, agora em 2020, a gente já tem um número de 1,9 bilhão, quase 2 bilhões. Então, o Islã ele é um desafio gigantesco, né? Qual a resposta que a gente, como igreja, está dando para esse crescimento do Islã? Né? Se eles são o maior bloco de povos não alcançados, se eles são a maior religião não cristã, o quanto nós, como igreja, temos nos dedicado a compartilhar das boas novas de Jesus entre eles. A gente tem que pensar em relação à proporção também, né? Então, se eles são o maior bloco, a gente precisaria investir mais também em relação a eles, mas não é o que a gente vê acontecendo. Pode passar o slide, por favor, Lucas? Olha só, estudos apontam que a igreja envia menos de 1% de seus missionários aos muçulmanos e investe menos de 2% dos recursos financeiros destinados a missões para que o evangelho seja pregado entre eles. Então, deixa eu esclarecer para os irmãos. Nós temos um número de missionários que são enviados, certo? Esse número de missionários hoje dentro da igreja brasileira, por exemplo, é um número muito baixo. Né? Nós temos uma igreja evangélica no Brasil, hoje aí de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas, é muita gente. Mas missionários transculturais, tanto dos que trabalham de forma transcultural aqui no Brasil, entre outros povos aqui no Brasil, quanto os enviados, a gente tem aí uma estatística de 15 mil missionários. É 0,001 ou 2 missionários dentro das nossas igrejas. Agora, dos números, vamos pegar esse número muito baixo de missionários que a gente envia. Desse número baixo de missionários, as estatísticas falam que 1% desses missionários trabalham com os muçulmanos. Com os muçulmanos, entre os muçulmanos. Então, a gente já tem um número baixo de missionários e só 1% dos missionários estão trabalhando hoje com os povos muçulmanos. Então, é muito pouco, né? E em relação a recursos financeiros, se a gente for pensar, o quanto de investimento financeiro a igreja faz em missões. Tem uma estatística que fala para a gente que todo o dinheiro que entra para os cristãos no mundo, se fosse R$1.000, vamos pensar aí que R$1.000 é o valor total de todo o dinheiro que entra para nós, os cristãos no mundo. R$1.000. Desses R$1.000, R$20 é o que nós passamos para a igreja, através de dízimos e ofertas. De R$1.000, R$20 é o que nós doamos para a igreja. Desses R$20, R$2 é o que a igreja separa para missões. Então, eu tenho aí 1.000, R$20
nós passamos para a igreja, e desses R$ 20 a igreja usa para missões, uma média, R$ 2. Desses R$ 2, 20 centavos é investido em missões transculturais, entre muçulmanos, hindus, budistas. Então, é muito baixo o valor que nós, como igreja, temos investido financeiramente também. Poucas pessoas envolvidas em pregar o evangelho entre os muçulmanos e pouco recurso financeiro sendo investido para que o evangelho chegue para essas pessoas. E quando a gente fala de povos não alcançados, são pessoas que vivem em lugares onde tem menos de 2% no mínimo aí no máximo, né, de cristãos evangélicos, e menos de 5% de cristãos de qualquer denominação. Tem muitos lugares no mundo que a pessoa ela pode sair da sua casa e ela pode sair andando por aí, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, e ela não vai cruzar com nenhum cristão, ela não vai ver nenhuma igreja evangélica, ela não vai encontrar na língua dela nenhum versículo bíblico, nem João 3,16 traduzido. Existem milhares de povos no mundo hoje que são não alcançados pelo evangelho. Pessoas que vivem em lugares onde o evangelho não foi feito acessível. Diferente do Brasil, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui na nossa região, no bairro de vocês, pessoas que não conhecem a Jesus? Tem. Mas a gente não pode falar que essas pessoas não têm acesso ao evangelho. Elas podem vir numa igreja, cada esquina tem uma igreja, a gente tem Bíblia traduzida para o português em várias versões, existem programas de rádio, televisão, existem vizinhos que são cristãos. Então, o evangelho está disponível aqui. Quando a gente fala de povos não alcançados, são lugares onde o evangelho não foi disponibilizado ainda. Existem línguas, de todas as línguas do mundo, para os irmãos terem uma ideia, 60% dessas línguas não tem nada da Bíblia traduzido. Nada. Graças a Deus para as línguas onde tem mais falantes, vamos falar assim, né? Por exemplo, a língua espanhola, o português, o inglês, o mandarim, o árabe, né? Não é uma língua muito grande, mas falando aí de Islã, nós já temos a Bíblia traduzida. Mas existem várias outras línguas, mais da metade das línguas faladas no mundo, não existe nem o versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, né? Não pereça. Então, sim, tem muita coisa que a gente pode fazer como igreja, como cristãos, para que o evangelho seja levado aos muçulmanos no mundo ainda, né? Há muito para ser feito e a gente pode fazer isso. Pode passar o slide, por favor. Olha só, disparadamente à frente estão organizações islâmicas que investem muito em treinamento e no envio de seus missionários. Olha só o que a gente tem de informação. Só no Paquistão, que é o país ali do lado do Afeganistão, que a gente tem visto na mídia aí, estima-se que a cada ano 200 mil jovens concluam seus estudos em escolas islâmicas ultraconservadoras. Nós temos, inclusive tem um documentário muito bom, antigamente ele tinha na Netflix, não sei se existe ainda, que se chama Entre Fiéis. Entre Fiéis, que mostra as escolas das madraças vermelhas. São escolas islâmicas onde as crianças são enviadas pelos pais e elas passam cerca de 8 horas por dia decorando o Corão. Inclusive numa língua que nem é delas, porque no Paquistão se fala várias línguas, né, como o Urdu, por exemplo, e o Corão eles precisam decorar em árabe. Imagina nós, falantes de português, tendo que decorar uma língua que não é a nossa, né? E a gente tem aí muitos jovens que que concluem essas escolas e são enviados, inclusive, como missionários para islamizar o mundo, né? Nos últimos 30 anos, a Arábia Saudita investiu cerca de 80 bilhões de dólares para que o Ocidente fosse islamizado. Diferente da fé cristã, que o recurso financeiro para a gente pregar o evangelho sai do nosso bolso, dos cristãos, né? Não sai do governo brasileiro, por exemplo. O governo brasileiro não investe para a gente pregar o evangelho, né? Os países islâmicos, eles investem dinheiro do Estado para que o Islã chegue em outros lugares do mundo, né? Então, eu conheci um jovem que se converteu, um jovem filhos de muçulmanos, que se converteu em São Paulo. O pai dele é líder de uma mesquita lá em São Paulo e ele falou para mim, a gente recebe recurso, o sustento do meu pai, assim como o tapete da mesquita, o prédio, tudo é financiado
pela Jordânia. Eu nem devia ter falado o nome aqui, né? Mas por esse país lá no Oriente Médio. Então, assim, esses países investem muito para que o Islã seja levado para o mundo inteiro, né? Muito mesmo. Pode passar, por favor. Tem um dado que a maior instituição, né? A instituição que mais investe financeiramente em missões no mundo, está lá no sul dos Estados Unidos, no Texas. A estatística fala que o que essa agência investe em um ano para que o evangelho seja pregado, o mesmo valor é investido pela Arábia Saudita em 3 dias, para que o Islã seja divulgado pelo mundo inteiro. Então, é muito dinheiro, né? Eles vão falar que o principal produto de exportação desses países ali na Península Arábica não é o petróleo, é o Islã. Porque com o dinheiro do petróleo, eles financiam mesquitas, centros de estudo islâmicos, missionários islâmicos, para que o Islã seja alcançado aí para o mundo inteiro. Existem milhares, não é nem centenas, milhares de igrejas, de prédios que já tinham sido prédios cristãos, igrejas cristãs, e que hoje são mesquitas, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na França, na Bélgica, na Noruega, na Suécia, países da Europa, berço do protestantismo. Hoje são nações que estão recebendo aí muitos refugiados, mas esse nem é o problema. Muitos dos muçulmanos europeus são europeus, nascidos na Europa, não são nem refugiados. Muitos dos muçulmanos no Brasil não são, por exemplo, os libaneses que vieram, né, há décadas atrás, no século passado, e estão estabelecidos aqui no Brasil. Não, o Islã cresce no Brasil de gente vindo de igrejas cristãs, né? Está sendo gravado, né, pastor? Não vou comentar isso, não. Mas certa vez, em uma mesquita, em algum lugar aí do mundo, do Brasil, eu encontrei uma senhora e eu fui visitar essa mesquita e no final eu estava bebendo água para ir embora. O grupo de pessoas com quem eu estava já estava na rua. Essa senhora veio até mim e falou: meu filho, eu vim aqui hoje porque eu quero me tornar muçulmana. Como que eu faço? Aí eu estava bebendo água, eu respirei fundo, falei: Senhor. Ela achou que eu era muçulmano, né? Na época eu estava com uma barba até maior, eu acho que é por isso. E eu falei para ela, olha, eu tô indo embora, a senhora tá também? Porque a gente pode ir conversando pelo caminho. Ela, tá bom, eu tô indo embora sim. Aí eu fui com essa senhora, peguei o mesmo ônibus que ela, desci em outro ponto que não era o meu, só para ter tempo de conversar com essa senhora. E fui descobrir que ela era uma senhora, com seus quase 70 anos, se eu não me engano. Ela já nasceu no catolicismo, passou pelo espiritismo, já tinha frequentado a igreja evangélica e começou a ouvir o Sheik Rodrigo, muito conhecido aqui no Brasil, né? Só entrar nas redes sociais que você conhece e ouve os sermões do Sheik Rodrigo, pregando o islamismo. E ela falou que ouvindo isso no programa de rádio, ela falou: nossa, é isso. Eu quero ser muçulmana. Essa mensagem fez sentido para o coração dela. E naquele dia, ela estava na mesquita para se tornar muçulmana. E pela graça de Deus, ela veio perguntar para mim. Naquele dia, eu preguei o evangelho para ela, porque se ela nunca ouviu o evangelho nas igrejas que ela passou, hoje ela vai ouvir, né? Então, tentei ter uma conversa simples com ela, mas profunda sobre o evangelho. E falei para ela, olha, no início da conversa, olha, eu não sou muçulmano, eu sou um cristão, eu fui na mesquita visitar a mesquita, mas eu queria conversar com a senhora, queria conhecer a sua história. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ela. A gente, em 2015, nós demos muito treinamento da M3 lá no Nordeste, e um dos motivos do interesse das igrejas evangélicas lá no Nordeste de ouvir e de ter treinamento foi porque um pastor de uma das maiores denominações evangélicas que a gente tem no Brasil, com mais de 30 anos de ministério pastoral, ele se converteu ao Islã. Foi um choque para a igreja evangélica lá no Nordeste. E as pessoas falaram: mas como assim? Né? Então, nós precisamos estar atentos, e eu costumo dizer, né, para os nossos alunos, nós precisamos
de duas coisas: fortalecer as bases da nossa fé e nos preparar para o desafio do mundo muçulmano. Nós precisamos conhecer a nossa fé, né? Porque gente dentro das nossas igrejas estão se convertendo, né? Aqui na nossa região, apesar de a gente ter uma mesquita aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma comunidade muçulmana aqui, mas ainda é bem tímido ainda o investimento deles em relação à islamização, né? Mas em regiões como São Paulo, por exemplo, né, eu recebi um aluno na nossa escola de férias que a gente tem, em janeiro, em julho, e ele mora em São Paulo, no interior de São Paulo, e ele falou: olha, eu vim aqui aprender sobre o islamismo com vocês, porque eu estava com o meu pai no domingo, a gente saiu da igreja, parou no sinal de trânsito, no semáforo, e veio um muçulmano, me entregou um folheto e disse: Jesus te ama. Aí ele pegou aquilo e falou: mas como assim? Um muçulmano falando Jesus te ama e islamizando ele no sinal de trânsito. Ele falou que aquilo foi um choque para ele, porque ele nem sabia que existia Jesus no Islã. E isso despertou ele e ele veio para Belo Horizonte para ser treinado com a gente na escola de férias, porque ele ficou chocado, né? Então, tem um movimento acontecendo já há muitos anos, né? Aqui na América Latina é onde o Islã cresce mais devagar, mas por causa disso, eles têm investido muito na islamização da nossa região, para que o Islã cresça assim como tem crescido na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. O Islã tem crescido muito nesses países, né, do Ocidente que a gente considera. Pode passar, por favor. As comunidades islâmicas falam que no Brasil existe aí cerca de 1,5 milhão de muçulmanos. Os dados oficiais vão falar aí de 40 mil muçulmanos, mas eles trazem esse número para nós aí. Pode passar, por favor? A grande comissão, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando do crescimento do Islã, da expansão do Islã pelo mundo, nunca houve tantas conversões de muçulmanos a Cristo como nos nossos dias. Nunca houve. Nos últimos 30 anos, se converteu mais muçulmanos a Cristo do que nos últimos 1.300 anos da história do Islã. Apesar de ser ainda tímido o nosso alcance aos muçulmanos, o envio de missionários, o investimento financeiro, ainda assim, muita coisa tem acontecido. Por isso que eu digo, nós temos um potencial gigantesco. Se com um pouco que a gente faz, a gente já vê um grande resultado, porque Deus está agindo no meio deles, imagina se a gente investisse mais, enviasse mais missionários. A colheita seria muito maior de muçulmanos para Cristo. Mas graças a Deus, Deus tem feito muitas coisas entre os muçulmanos e a gente vê isso. O Irã, por exemplo, é um país onde a igreja cristã cresce de forma assustadora, assim. É muito legal ouvir os testemunhos de lá. E debaixo de perseguição, debaixo de muita perseguição. Pode passar, por favor. A igreja nunca teve tantos recursos humanos, logísticos, financeiros e evangelísticos como hoje, né? Nós somos uma igreja num tempo muito privilegiado, se a gente for comparar com a história da igreja, né? O que torna esse momento que a gente vive uma oportunidade ímpar para que a grande comissão de Cristo seja concluída entre os povos. E, mais especificamente, entre os muçulmanos. O maior bloco entre os povos não alcançados da atualidade. Pode passar, por favor. Quero usar esses últimos minutos que nós temos juntos aqui para falar um pouquinho da base do islamismo para os irmãos, né? Então, o que é o Islã? Da onde surgiu o Islã? Então, a gente não vai ter tempo, lógico, de aprofundar, né? Essa não é uma aula, mas a gente pode passar alguma coisa para os irmãos terem aí uma noção. Pode passar, por favor? Então, só para os irmãos se situarem na história, a gente tem ali, no ano 30, mais ou menos, né, a morte e ressurreição de Jesus, o início da igreja cristã, vamos colocar assim, todos aqueles acontecimentos de Atos dos Apóstolos, a gente tem ali o fim da era apostólica, com a morte do evangelista João, o último apóstolo a morrer. Aí, olha só, passamos por ano 200, muita coisa acontecendo na igreja cristã aqui, né? Ano 200, 300, a gente tem aí os pais da igreja, a gente tem a Bíblia, né, sendo formada e traduzida para várias línguas, centenas de anos aí.
A gente tem ali o início da cristandade, quando o imperador Constantino supostamente se converte ao cristianismo. Depois o imperador Teodósio oficializa a igreja cristã como a igreja oficial de Roma. Então a gente sai da perseguição que a gente viveu para ser agora a igreja do Estado. Isso aconteceu ali quase no ano 400. Aí a gente tem o ano 500. Em 570 nasce Maomé, Mohammed, profeta, aquele que vai se tornar o profeta Mohammed, Maomé, mais conhecido por nós como Maomé. Maomé, ele foi quem iniciou o islamismo no mundo, 500 anos depois do nascimento aí da igreja cristã. Depois que a gente já tinha as nossas doutrinas consolidadas, os concílios que definiram o cânon bíblico, a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Cristo, tudo isso já era tranquilo para nós, né? E aí, 570 nasce Maomé. Com 40 anos, não vou contar muito detalhe da vida dele, mas aos 40 anos ele estava fazendo uma peregrinação numa caverna, ali na região da Península Arábica, atual Arábia Saudita, e ele tem uma visão, então, com o anjo Gabriel, Jibril, em árabe. Ele recebe a visitação do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fala para ele, Ikra, 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 recite, recite. E a partir daí, até o final da sua vida, ele morre em 632, por cerca de 23 anos, ele recebe revelações do anjo Gabriel, revelações que vão depois formar o livro sagrado deles, o Alcorão sagrado, né? O Corão, Alcorão. E essas revelações trazem muitas informações aí, né? Enfim, a unificação do livro deles acontece em 656, né? Quando, depois que o profeta já morreu, os seus califas, que são os líderes que vieram depois do profeta, eles juntam tudo aquilo que os seguidores de Maomé tinham decorado, escritos em ossos, folhas, e eles então transcrevem e surge de acordo com a história islâmica, né? Essas informações que eu estou trazendo é de acordo com as histórias islâmicas. A primeira biografia do profeta, que foi escrita em 800 e pouco, a gente tira esses dados daí. O Corão teria sido unificado, então, a partir daí. 1.300 anos até o nosso tempo de hoje. Pode passar, por favor. Os muçulmanos, eles têm o que a gente chama de 5 artigos de fé, que são as crenças principais da religião. Então, apesar da muita diferença que existe no mundo islâmico em relação aos muçulmanos, tem os muçulmanos sunitas, tem os xiitas, tem os ibadistas. Aí você pega um muçulmano xiita, que ele é místico, que são os sufis, ele é sufista. Aí você pega um muçulmano sunita, que ele é liberal, ele é progressista. Aí você pega um sunita que é terrorista, como o Estado Islâmico, o Talibã no Afeganistão, são muçulmanos sunitas, né? Então você tem várias diferenças no islamismo, mas todos eles têm esses artigos de fé como a crença principal. Então é a crença em Allah. Allah é o único Deus. Nunca gerou, nunca foi gerado, não tem parceiros, é um Deus único, né? O Corão, essas falas que eu estou falando são textos do Corão, né? Então isso para eles é muito importante. A crença em um único Deus, um Deus sozinho, né? A crença nos anjos, a crença nos 4 livros inspirados. De acordo com a história do Islã, Allah enviou para a Terra milhares de profetas. E dentre esses profetas que a gente vê aparecendo no Corão, muitos deles são profetas bíblicos. Então, Adão é um profeta islâmico, dentre vários outros, Abraão, Ismael, Jacó, Davi, Jesus é um profeta para eles. Então, vários profetas vieram, e alguns desses profetas receberam livros inspirados por Allah. Dentre eles, Moisés, Musa, que recebeu a Torá. O profeta Davi teria recebido os Zabur, que são os Salmos. O profeta Jesus teria recebido o Injil, que é o Evangelho. E o profeta Maomé, que é o último dos profetas, recebeu o Corão, que é o livro eterno, né, da revelação no céu.
Então eles creem nos livros inspirados. Só que aí você fala, então eles creem na Torá, nos evangelhos. Não, eles creem que a Torá que os judeus têm e os evangelhos que nós temos, que não foi Jesus que escreveu, foi Mateus, Marcos, Lucas e João, não são os textos dados por Alá. Né? Os nossos textos foram corrompidos. Os textos originais se perderam de acordo com a crença deles. Né? Pode passar, por favor? Eles têm a crença nos profetas, como eu disse, e a crença no dia do juízo final. Então, é até interessante, né? Essa é uma aula que eu gosto muito sobre a escatologia islâmica, que a gente vê muitos dos personagens da escatologia islâmica são semelhantes com a nossa escatologia. É muito curioso. Eles têm um Messias que eles esperam, a vinda de um Messias. Jesus vai voltar, inclusive, no final dos tempos, e vai pregar o islamismo para todo mundo e vai convencer os cristãos de que ele nunca morreu na cruz e que ele nunca disse ser Deus. Então, eles têm uma crença muito forte aí no dia do julgamento final, e Jesus tem um papel importante para eles nesse tempo. Pode passar, por favor. Essas são as crenças, assim, em forma bem rapidinha e resumida para os irmãos. E os pilares da religião. Então, como eu disse, existe muita diversidade entre os muçulmanos, mas tem algumas crenças que são basilares, vamos falar assim, são pilares para eles. O primeiro pilar do islamismo é a shahada, que é a confissão de fé. Da mesma forma como a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né, a gente tem o nosso credo, né, a confissão deles é que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta, é o seu mensageiro. Essa é a confissão. Então, essa confissão eles fazem para se converter ao Islã, eles fazem nas suas orações diárias, eles fazem essa confissão, a shahada. Os salat são as orações, os muçulmanos sunitas fazem 5 orações por dia, os xiitas fazem 3. Então, se você mora num país muçulmano, né, você, durante 5 vezes ao dia, você vai ouvir a mesquita no alto-falante fazendo o chamado à oração. Né, e aí o muçulmano sabe que é a hora dele orar, eles param o que eles estão fazendo. Em alguns lugares, tudo para, o trânsito para, e eles colocam o tapetinho deles e fazem as orações. Se você tiver uma mesquita perto, o ideal é que você faça junto com a comunidade na mesquita a oração. Se não, você faz em casa ou no lugar onde você está. É orientado que as mulheres façam a oração em casa, mas se elas forem na mesquita, tem um lugarzinho lá no fundo separado para elas fazerem a oração também. As mulheres não podem orar junto com os homens. O terceiro pilar é o saum, que é o jejum. Existe um mês, o calendário islâmico não é igual ao nosso. Né? O nosso é o calendário gregoriano, né? O deles é o calendário lunar. Existe um mês no calendário deles que é o mês do Ramadã. E durante o mês do Ramadã, eles praticam um jejum, que dura o mês inteiro. Eles ficam sem comer, sem beber, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, eles fazem o desjejum em comunidade quando o sol se põe, durante 28 a 30 dias. Né? É um pilar da religião, todos precisam praticar, a não ser se você estiver doente, se a mulher estiver menstruada, coisas assim, mas se não, todo mundo tem que participar. O zakat é o quarto pilar, são as esmolas, ou seria como se fosse o nosso dízimo, né? Eles têm esse pilar também. É uma ajuda que eles precisam dar aos pobres ou para a mesquita, para que a mesquita distribui para a comunidade carente. Né? Equivale aí a 2,5% dos seus bens. Então, todo ano, você precisa separar 2,5% dos seus bens e fazer essa doação aí para os pobres. O Hajj, que é a peregrinação a Meca. Então, lembram a historinha que eu contei agora do profeta Maomé? Ele nasceu na cidade de Meca. E depois ele peregrinou para Medina, né, que antigamente chamava Yatrib, depois mudou para Medina, que significa a cidade do profeta. E essas são as 2 primeiras cidades sagradas do islamismo. A terceira é Jerusalém. Jerusalém é a terceira cidade sagrada para eles, aonde está o Domo da Rocha, né, a Mesquita Al-Aqsa. Não sei se os irmãos lembram a foto que a gente normalmente vê de Jerusalém. Atrás do Muro das Lamentações, onde os judeus oram ali, né? Existe aquela mesquita com aquele domo dourado. Aquilo é uma mesquita islâmica que foi construída ali por volta do século VII, menos de 100 anos depois do surgimento do Islã. Né? Em 100 anos, gente, do surgimento do Islã,
O Islã que nasceu ali na Arábia Saudita, atual Arábia Saudita, em Meca, em menos de 100 anos da religião, eles já tinham dominado toda aquela região do Oriente Médio, das principais cidades cristãs, né? Antioquia, Jerusalém, Alexandria no Egito, Bagdá, Beirute, aquelas cidades que a gente vê na história da igreja cristã, até o final do século VIII já era tudo islâmico. O islamismo já tinha dominado desde o Paquistão, Afeganistão, ali na fronteira com a Índia, todo o Oriente Médio, todo o norte da África, e a Espanha também já era um país muçulmano, né? Durante essa época. Depois que eles expulsaram os muçulmanos ali da Espanha, né? Então o Islã ele expandiu muito rapidamente. E através da espada que a gente fala, né? A expansão islâmica foi através das guerras. Então eles iam invadindo mesmo os países com a espada, com luta, guerra, e eles implementavam a lei islâmica, a fé islâmica, né? Os cristãos e os judeus, eles tinham a opção de permanecer como um povo de segunda categoria, os dhimis ou zimis, que a gente fala, pagar um imposto que era altíssimo. Mesma coisa que o Estado Islâmico fez. Não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, o Estado Islâmico, que começou a invadir o Iraque, a Síria, eles davam essa opção. Ou vocês se convertem ao Islã, ou vocês permanecem aqui, mas vocês vão pagar um imposto, que era um imposto altíssimo, as pessoas não tinham condição de pagar, ou vocês morrem. Normalmente, ao longo da história do Islã, são as 3 oportunidades que os cristãos e os judeus recebem. Os outros povos têm que fugir, senão eles morrem mesmo, se não se converterem ao Islã, né? E aí o Hajj é a peregrinação. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir até Meca, fazer vários rituais que eles fazem lá. Não sei se vocês têm aí na memória de vocês aquela cena de um quadrado, um cubo negro, com aquela multidão de gente ao redor. É a Kaaba, que fica lá na Arábia Saudita, em Meca. É um prédio que tem uma pedra negra assim na esquina desse prédio, e os muçulmanos precisam dar 7 voltas ao redor da Kaaba. Muitos beijam aquela pedra, que eles acreditam que ela pega os seus pecados, e eles fazem vários outros rituais lá, de apedrejar Satanás e etc. Então é o Hajj. Se você tem condição financeira, saúde, você uma vez na vida tem que fazer esse Hajj. É um pilar da religião islâmica. E a gente acrescenta aí por nossa conta, por conta de muitos teólogos aí, o 6º pilar, que seria a Jihad. A Jihad é a luta pela causa de Allah. A gente tem a Jihad superior, que para eles é a luta interna que o muçulmano precisa ter contra o pecado do mundo. E a gente tem a Jihad inferior, que é a luta mesmo armada para a expansão da religião, né? Então eles fazem muito aí para expandir a religião através da Jihad. Ok? Esses são os 6 pilares. Pode passar, por favor? Deixa eu ver até onde mais a gente consegue ir. Pode passar. Pode passar também. Esse dado aí em relação ao número de missionários hoje trabalhando entre muçulmanos, né? Então a gente tem aí cerca de 1,9 bilhão de muçulmanos e uma média de 1 missionário para cerca de 500 mil muçulmanos. Então, se hoje eu trabalho com muçulmanos, eu tenho meio que, né? A gente sabe da soberania de Deus e que Deus ele continua no controle das coisas. Mas eu tenho, sob minha responsabilidade, levar o evangelho para cerca de 500 mil muçulmanos. Que se eu não pregar, eles não vão ouvir. Porque aí você pode falar, mas a sua esposa, a minha esposa tem outros 500 mil na responsabilidade dela. Essa é a proporção de missionários cristãos no meio dos muçulmanos hoje. É muito pouco. Pode passar, por favor. Isso é interessante também. Os maiores países muçulmanos do mundo. Às vezes, algumas pessoas acham que Islã é só coisa do Oriente Médio. Porque o Islã surgiu no Oriente Médio, a língua sagrada deles é o árabe, porém, o Islã já se expandiu para o mundo inteiro. E os 4 maiores países islâmicos hoje, com muçulmanos, não está no Oriente Médio, está no sudeste da Ásia. Então, o primeiro é a Indonésia, com mais de 200 milhões de muçulmanos. O segundo é o Paquistão. Terceiro lugar, a Índia. E 4º lugar, Bangladesh. São os 4 países com mais muçulmanos no mundo hoje. Pode passar, por favor. Eu vou encerrar os slides. Nesse slide aí,
Alguns pontos doutrinários em relação ao Islã, né? Eu falei que o Islã é um desafio para nós em relação ao tamanho da religião, o fato de ser a religião que mais cresce no mundo hoje, o fato deles terem um investimento financeiro para espalhar o Islã muito grande, mas também os pontos doutrinários, né? O Islã nega a divindade de Cristo, ele afirma que a Bíblia está corrompida, ele afirma que os cristãos adoram 3 deuses, o politeísmo, o triteísmo, e afirma que Jesus não foi crucificado, dentre outras coisas. A gente encontra no Corão o próprio Jesus falando, Alá questionando Jesus. Foi você que disse para eles, para os cristãos, que você é Deus? Jesus responde no Corão, jamais, Senhor, jamais, só tu és Deus. Jamais eu disse que eu e minha mãe somos deuses, porque Jesus nasceu da Virgem Maria no Corão, né? Fez milagres quando era pequeno, quando era criança. Do berço ele falou, eu sou o servo de Alá. E ele é um profeta islâmico, só um homem, assim como todos os homens, né? Então o próprio Jesus fala isso. Curioso que na nossa Bíblia não tem a palavra trindade, né? A trindade é uma doutrina cristã com base nas escrituras, mas a palavra trindade não tem na Bíblia. Mas no Corão tem. No Corão tem uma orientação clara de Alá. Não digais trindade, porque Alá é um, é o único Deus, né? Então, são pontos importantíssimos. Nós cremos que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, amém? A base da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou. O Corão nega a crucificação de Jesus. No Corão é falado que Alá arrebatou Jesus, por isso que Jesus vai voltar nos fins dos tempos. Vai voltar vivo, porque ele não morreu. E aí ele vai, né, conduzir e implementar a lei islâmica pelo mundo, vai convencer os cristãos de que ele sempre foi muçulmano e nunca falou que era Deus, e vai ter filho, família e vai morrer depois, como um homem normal, né? Então são pontos essenciais da nossa fé. Por isso que eu disse que a fé islâmica é polêmica ao cristianismo, porque nós temos aí a base da nossa fé sendo questionada pelo livro sagrado do Corão. Percebem o desafio? Então nós temos aí 1,9 bilhão de pessoas no mundo que conhecem Jesus, mas um Jesus que é um homem, não é Deus, que não morreu na cruz e que não tem poder de salvação. Para mim, isso é um desafio ainda maior, porque a gente apresenta Jesus para os muçulmanos, como os muçulmanos evangelizando o nosso aluno lá em São Paulo, Jesus te ama. Eles falam, não, nós amamos Jesus. Nós amamos Jesus, por isso nós somos muçulmanos, né? Porém, é um Jesus que não é Deus e que não tem poder de salvação. Então, isso os afasta ainda mais da esperança de salvação, né? Por isso que é tão importante o nosso testemunho entre eles. Eu vou encerrar por aqui o slide, né? Porque eu acho que já trouxe muita informação, já deu para os irmãos perceberem aí muito do que é o Islã. Sim, irmã? Uma estratégia. Uhum. Eles praticam a contextualização, porque nós somos um país cristão, não, nós somos um Estado laico, mas somos um país cristão, e eles alcançam aí. Olha só, muitos dos muçulmanos, dos cristãos convertidos ao Islã hoje no Brasil, vêm de igreja evangélica, que são convencidos pelos muçulmanos de que Jesus nunca falou ser Deus. É um questionamento. A gente não vai ter tempo aqui, mas poderia fazer uma dinâmica com os irmãos. Os muçulmanos falam para nós, abre sua Bíblia e me mostra aonde Jesus disse, eu sou Deus, me adorem. Onde? Com essas palavras, Jesus disse, eu sou Deus, me adorem. Na maioria das vezes, a gente trava, meu Deus. Não, mas João falou que ele é o verbo. Não, João, eu quero saber Jesus falando, eu sou Deus, me adore. Aonde na sua Bíblia? Eles fazem esse desafio para nós. Temos respostas? Temos, mas a gente não sabe que a gente tem muitas vezes. E muitos cristãos evangélicos no Brasil não têm a base da fé solidificada. E quando são questionados sobre esses pontos, trindade, mas isso é incoerente. Como que 3 pode ser 1, 1 é 3?
Que bagunça que é essa? Não, Alá é um, Deus é um. E eles nem falam Alá, eles falam Deus, né? Deus, ele é um só, não existe esse trem de trindade, isso é uma construção dos cristãos, uma bagunça. Jesus nunca disse ser Deus e tal. E por não saber falar sobre a deidade de Jesus, por defender ou explicar o mínimo que seja, né, a trindade, os cristãos, eles falam, não é verdade, né? É verdade, tá errado esse negócio. E o Islã tem vários atrativos, né, que tem feito com que cristãos hoje se convertam ao Islã, né? E eles se adaptam mesmo, né? Irmãos, o Islã, ele é um desafio gigantesco, e aí eu queria finalizar convidando os irmãos a orarem mesmo, né? Essas informações é uma pequena introdução, mas já é suficiente para nos levar a dobrar os joelhos e orar, né? Orar pelos muçulmanos que não conhecem a Jesus, orar pelos missionários que estão entre o mundo muçulmano, hoje sofrendo perseguição em muitos lugares, orar também pelos muçulmanos que se convertem a Jesus nos países islâmicos. É proibido, de acordo com a lei islâmica, um muçulmano se converter para qualquer religião. Ele perde, né? Eu conheço um caso a gente estava na nossa escola de férias com uma família de ex-muçulmanos com a gente, que pastoreiam igrejas, né, no norte da África, à distância. Inclusive, nesse momento atual, eles estão lá no norte da África. E eles, antes do culto, que o pai, né, da família ia trazer a mensagem para nós, eles estavam tristes, né? E aí vieram compartilhar com a gente da liderança, que tinham acabado de receber a notícia que uma jovem que eles estavam discipulando à distância, muçulmana ex-convertida, naquele dia tinha sido assassinada pela irmã, porque a família descobriu que ela tinha se convertido ao cristianismo. Eles insistiram para ela voltar para o islamismo durante um tempo, e ela não voltou, e ela morreu dentro de casa. É muito chocante para nós. Mais uma vez, gente, a maioria dos muçulmanos não concordaria com isso de jeito nenhum, não faria isso de jeito nenhum. Mas a gente tem, dentro da religião, os muçulmanos que são tradicionais, que são radicais e que creem que isso, a Bíblia disse, né? No fim dos tempos, muitos matarão vocês por causa de mim e acharão que fazendo isso estão fazendo um favor para Deus. É o que os muçulmanos fazem. Não, a gente pega, exatamente. Tem uma palestra de muçulmanos como é que não é na Noruega. Num país ali da Europa, uma palestra no YouTube. E o palestrante, ele fala, irmãos, vocês aqui são radicais? Aí aquele tanto de muçulmano. Não, né? Vocês são muçulmanos comuns, não são? E eles falam, sim, nós somos muçulmanos comuns e tal. Todo mundo normal, ninguém sai fazendo atentado terrorista. Não, ninguém sai. Aí ele, então, quem aqui concorda com o Corão quando fala que o adultério precisa apedrejar? Todo mundo levantou. Quem aqui concorda que o homossexual tem que ser apedrejado, tem que ser morto? Todo mundo levantou a mão. E aí ele estava tentando defender o ponto disso, de que eles são muçulmanos da Europa, não são muçulmanos terroristas, radicais, mas eles concordam com aquilo tudo que o Talibã está fazendo no Afeganistão hoje, por exemplo. Onde as meninas já tiveram que sair da escola, as mulheres não estão podendo sair na rua, né? Eu estava conversando com um pastor aqui, a Missão Portas Abertas, que monitora a perseguição aos cristãos nesses países, eles não estão nem lançando informação de quantidade de cristão que tem no país, nada de tão sério que está a situação lá, e qualquer informação pode gerar mais perseguição para os nossos irmãos lá ainda, né? Então nós precisamos orar por eles, né? A perseguição, irmãos, está acontecendo agora, né? Não é um negócio, às vezes a gente fica com essa impressão, né? Quando a igreja fala sobre a igreja perseguida, aí eu lembro de orar, porque aí a perseguição está acontecendo. Não, a perseguição acontece todos os dias. A gente precisa fortalecer os nossos irmãos em oração, né? Os nossos irmãos que estão lá, os muçulmanos convertidos a Cristo, que podem morrer por causa da fé em Cristo.
né? Portas Abertas traz um número para nós que hoje a gente tem aí mais de 200 milhões de cristãos que vivem debaixo de perseguição hoje. Imagina a população inteira do Brasil sofrendo perseguição religiosa. Os nossos irmãos espalhados pelo mundo, né? E nós somos corpo com eles, não somos? Né? Se eles sofrem, nós sofremos. Né? Então a gente não pode viver dentro da nossa igreja esquecendo que o mundo vive outra realidade. Existe um mundo para além do nosso mundo aqui, né? E isso tem que nos levar à oração, tem que nos levar a nos envolver, né? Muita coisa tem acontecido, perseguição religiosa. O Afeganistão, ele está ali empatado com a Coreia do Norte sobre o país de maior perseguição aos cristãos no mundo hoje. Então temos visto coisas tristes para lá, vários países daqui do Ocidente tentando tirar eles de lá, tirar os afegãos de lá, e aqui no Brasil algumas iniciativas para tentar trazer refugiados afegãos aqui para o Brasil também. E detalhe, a gente fala da perseguição dos cristãos nesses países, mas a gente está falando agora no Afeganistão da maioria, de afegãos muçulmanos que querem fugir do país. Não querem ficar sob o domínio do Talibã, que é esse grupo radical terrorista. Então, olha só, tem chance da gente receber no Brasil centenas de afegãos muçulmanos que vão se refugiar aqui no Brasil. Olha a oportunidade desse povo ouvir o Evangelho de Jesus. Aqui no Brasil, nós temos mais de 300 nações representadas através dos imigrantes, de pessoas que vivem aqui no Brasil e que vieram de outros lugares. Dessas muitas nações, na verdade, tem cerca de 100 nações representadas aqui no Brasil. Um grupo aí de pelo menos 300 mil pessoas que são imigrantes que estão aqui. E dessas 100 nações representadas aqui no Brasil, 27 delas são países como o Afeganistão, onde o evangelho não pode ser pregado, onde há perseguição religiosa. Mas uma vez essas pessoas estando aqui no Brasil, elas têm acesso ao evangelho. Né? Então é algo a se pensar também, como nós, a igreja brasileira, podemos suportar os nossos irmãos que estão debaixo de perseguição, mas podemos também investir no evangelismo aos muçulmanos que estão chegando aqui no Brasil como refugiados. Muitos sírios muçulmanos vieram para o Brasil na última década por causa da guerra na Síria. Se esses afegãos vierem, olha só que oportunidade de ouvir do evangelho aqui na nossa nação, mas para eles ouvirem, o evangelho precisa ser pregado. Para que o evangelho seja pregado, a gente precisa enviar, a gente precisa falar, proclamar. Para isso, a gente precisa nos envolver em oração, em investimento financeiro e na nossa ação. Né? A gente tem muito isso, né? E eu encerro, pastor, agora aqui. A gente sempre ouve isso, né? Uns oram, outros investem financeiramente e outros vão. Né? E eu gosto de pensar que, na verdade, todo cristão ele é chamado a ir, dar e orar. Não é uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Não, eu sou missionário e várias vezes Deus colocou no meu coração para eu dar oferta missionária. Certa vez, lá na igreja presbiteriana, a gente recebeu uma missionária que o pai dela tinha falecido, ela veio lá do trabalho com os indígenas aqui para Belo Horizonte e no final do culto, cumprimentando ela, eu senti no meu coração Deus me direcionando a dar uma oferta para ela. Veio até um valor na minha mente. E aí eu falei, Deus, eu não tenho esse dinheiro. Não, como? Eu lembro na época que eu estava pedindo para Deus mandar uma oferta para eu pagar um tratamento dentário. E Deus colocou no meu coração para eu dar uma oferta para a irmã. Eu falei, Deus, irmãos, isso foi domingo. Na segunda-feira eu recebi uma oferta. No valor que veio na minha mente para dar para ela. Essa oferta era para mim? Não, era para a irmã. Na mesma hora eu transferi. Então, todos nós somos chamados a orar para que o evangelho seja pregado, a orar por missões. Todos nós somos chamados a investir financeiramente para que o evangelho seja pregado nas nações da terra. E todos nós somos chamados a ir. E ir, irmãos, não é necessariamente ir para o Kurdistão, como eu e minha esposa vamos daqui a alguns anos, se Deus quiser. É ir para todos os lugares. O ir é você cruzar a fronteira, não necessariamente de nações, mas as fronteiras entre luz e trevas.
Todos os lugares onde existe uma fronteira, que aqui é luz, ali é trevas, a gente precisa ir. Todos nós somos missionários nesse sentido, de nos envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Se o Pai trabalha até hoje, se Jesus veio em missões, morreu para a salvação do perdido, nos comissionou a ir e pregar o evangelho, a ir e fazer discípulos. Se o Espírito Santo foi enviado para nos encorajar, para estar com a gente, para nos empoderar, para que a gente fosse testemunha de Jesus entre as nações, por que que às vezes a gente acha hoje que eu não tenho nada a ver com missões? Todos nós somos missionários nesse sentido, da responsabilidade de participar da grande comissão entre os povos que não ouviram o evangelho de Jesus ainda. Oi? Uma melhor conscientização, exatamente. Exatamente, irmão. Exatamente. Uhum. Ainda é muito pouco. Sim. Muita gente que não ouviu, né? Uhum. É. Sim. A gente precisa refletir qual que é a nossa responsabilidade, né? Cada um de nós. Né? A missão, ela precisa parar de ser aquilo que eu sento no banco e ouço o missionário falando das experiências que ele teve no campo, e aí, de repente, nesse culto missionário eu dou uma oferta, e é isso aí mesmo e vida que segue. Não, todos nós precisamos refletir como nós vamos nos envolver com a missão de Deus, porque os desafios estão aí. Né? O Islã é um deles, talvez seja realmente o maior desafio, mas existem muitos outros. Né? Mas a igreja cristã hoje conta com o próprio Deus fazendo a sua obra. Nós somos cooperadores com ele. Né? Não, o islamismo realmente... Sim. De cristãos. Sim, é isso mesmo. Uhum. Sim. É verdade. Então fica para nós a reflexão aí. Vamos orar? Tem muito que se fazer. A gente pode pensar, né? O que nós vamos fazer com o tempo que Deus tem nos dado, né? Tem um líder que foi o fundador da M3, inclusive. Ele fala: os perdidos não têm tempo a perder com a nossa perda de tempo. Então, vamos orar, pedindo para Deus mesmo nos dar essa direção. Né? Tudo que a gente faz na vida, gente, família, criação dos filhos, o curso da faculdade que a gente escolhe fazer, a nossa profissão, tudo tem que estar servindo àquilo que Deus está fazendo no mundo. Tem que ter ação. A oração... Sim. Amém. Vamos orar por isso, então? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, louvado seja o Senhor. A gente te agradece, Deus, por esse tempo aqui, pela reunião da tua igreja, do teu povo. A gente consagra esse tempo ao Senhor, como já foi feito aqui, e a gente pede, Santo Deus, que o teu Espírito que habita em nós nos conduza, como diz o salmista, pelos caminhos em que a gente deve andar. Que o teu Espírito nos ensine aquilo que é melhor para nós. A gente clama, Senhor Deus, pelos povos não alcançados. A gente pede, meu Pai, que o Senhor continue se revelando e enviando mais trabalhadores para essa seara. Deus, em nome de Jesus, levanta trabalhadores no meio de nós, meu Pai, para que os muçulmanos ouçam do teu evangelho, para que, Senhor Deus, a tua palavra seja pregada entre todos os povos da terra. Nós clamamos, Deus, para que realmente a gente possa, através da condução do Senhor, participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Fortalece as nossas mãos enfraquecidas e os nossos joelhos vacilantes, Deus, para que a gente não viva uma religiosidade vazia, mas para que a gente, meu Pai, se posicione, meu Pai, para que a gente seja intencional, como Cristo foi intencional, meu Pai, no nosso meio, para que a gente, meu Pai, ouça do Teu Espírito aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, que a nossa vida tenha propósito, Senhor Deus,
no Senhor. Livra-nos, meu Pai, de uma vida vazia, medíocre, onde os dias passam, os meses, os anos, e a gente, meu Pai, gastando tempo e energia através das nossas ambições egoístas. Livra-nos disso, Deus, em nome de Jesus. Mas que a nossa vida possa servir, Senhor Deus, servir aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai. Que as nossas vidas, meu Pai, sejam entregues na Tua mão, para que o Senhor faça de nós, Senhor Deus, o que o Senhor quiser. Que a nossa vida, Senhor Deus, sirva a Tua missão, meu Pai, daqui até os confins da terra, meu Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, como dissemos aqui essa manhã, porque o Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra, toda a adoração da boca, Senhor Deus, desses povos muçulmanos, Senhor Deus. O Senhor é digno, que o Senhor seja santificado, meu Pai, que o Teu nome seja santificado, que o Senhor seja glorificado no meio desses povos. Usa as nossas vidas, meu Pai, para que o Seu nome seja conhecido entre os muçulmanos. Essa é a minha oração, Deus, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe.